Olá, meus irmãos, Pai seja convosco, muito bom dia. Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa manhã de quinta-feira, no qual o Senhor, Ele nos permitiu que você possa agradecê-lo hoje por tudo que o Senhor, Ele tem feito pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. A Bíblia diz, consagre tudo ao Senhor e os seus planos darão certo. Consagre sua casa, ore por ela, pela sua família, pelo local do seu trabalho e consagre ao Senhor, em nome de Jesus. E não importe a situação, mas quando você consagra, tudo vai bem. A palavra de hoje no devocional, eu gostaria de compartilhar com vocês, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 16. A Bíblia vai dizer, então dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais do sacerdote e disse, que me dareis para que eu entregue a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde então, Judas buscava a oportunidade para entregar Jesus. Judas era um dos discípulos de Jesus. Era um dos 12 que andavam com Jesus, presenciou milagre, presenciou grandes feitos que Jesus fez. Ele viu Jesus mandar o vento se calar. Ele viu Jesus fazendo o mar se acalmar. Ele viu Jesus levantar homens, né, que não enxergavam, não escutavam, não andavam. Ele viu grandes milagres de Jesus. Mas havia algo dentro de Judas. E na verdade, Jesus conhecia Judas como me conhece, e conhece você e conhecia os 12. Jesus conhece os bastidores. Jesus conhece o coração do homem. Ele sabe quem somos na verdade, nossos sentimentos, pensamentos que o diabo ele não pode ler, mas Jesus conhece. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, vai dizer que quando Lúcifer ele pensou em elevar o seu trono acima do trono de Deus, aquele sentimento dentro dele, antes dele falar algo, antes dele ali, ele conseguir formar um motim no reino espiritual contra o Rei dos Reis, o Senhor já sabia o que se passava no coração de Lúcifer, nos pensamentos de Lúcifer. Ele sabia que aquele sentimento havia brotado nele e qual era, diante do sentimento, a atitude que ele ia tomar. Aqui está algo. Diante do sentimento que às vezes vem, qual é a atitude que você toma? A Bíblia é clara, a palavra de Deus, ela vai dizer que Judas, ele a todo tempo estava junto, era quem cuidava da parte financeira, era quem estava perto de Jesus, mas sempre ele se opunha a algo que Jesus fazia ou que alguém fazia para Jesus. Ele era contra a honra, ele era contra alguém romper a multidão, derramar o seu perfume diante dos pés de Jesus. Uma mulher, há poucos dias antes, derrama em adoração um perfume caro nos pés de Jesus, o seu preço 300 denários. E Judas, inconformado com aquilo, ele se levanta, ele totalmente contra aquela situação. Mas Jesus diz, essa mulher, ela me ungiu com seu perfume, secou os meus pés com seu cabelo. Há muitas atitudes que muitas vezes nós observamos e às vezes questionamos, mas posso dizer algo para você? São atitudes muitas vezes de adoração, e a adoração ela não se questiona. Aleluia! Ao invés de questionar o tipo da adoração, a forma com que se adora ao Senhor, por que não adorar também? Por que não adorar o Senhor? Ao invés de questionar a forma com que aquela mulher fez,
A forma de alguém adorar o Senhor, a forma com que ele se achega diante do Senhor. Deus, ele olha o nosso coração. Judas, Deus olhava, Deus sabia quem era Judas. A Bíblia fala que na mesa da ceia, naquele momento, o Senhor, ele tirou o seu manto que o envolvia, ele lavou os pés dos 12 que estavam ali. Pedro se levantou: Senhor, tu não me lavas? E o Senhor disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Todos os dias nós temos que ser lavados pelo Senhor, todos os dias nós temos que nos permitir o Senhor nos lavar, aleluia. É na mesa, é na presença. Na presença você tem que ser lavado, sim. Não pense que é só lá fora quando você vem que você tem que ser lavado, mas na presença, diante de Deus, adorando o Senhor, louvando ao Senhor, pregando o nome dEle, você tem que ser lavado também todos os dias, aleluia. Porque se eu não for lavado, a sujeira começa a entrar e tomar um lugar que não é um lugar de coisas imundas, mas é um lugar aonde tem que predominar a presença de Deus. Ele foi lavado, Pedro foi lavado. Ele disse: então, Senhor, me lave por inteiro. O Senhor falou assim: não necessita. E o Senhor lava os pés de Pedro. Judas está ali. O Senhor prepara a ceia. E ele diz: a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse vai me trair. Ao dar a ceia para Judas, isso foi na mesa de comunhão estava o traidor, na mesa de comunhão estava aquele que iria trair Jesus. Ele sabia, ele a todo tempo sabia, e ele dá o pedaço de pão para Judas e diz: vai e faça o que tens de fazer. Quando ele sai, a Bíblia relata que Satanás entra em Judas, e tem pessoas que acreditam que isso não acontece, pois acontece, até hoje ainda acontece. Nós estamos na terra, nós andamos nessa terra, mas estamos debaixo de legalidade divina, debaixo da mão do Senhor. Há nas regiões celestiais anjos, demônios, existem. Ele estava na mesa, o coração não estava com o Senhor, o coração corrompido não estava com o Senhor, e isso foi tudo que Satanás precisava para entrar em Judas. Vigie o seu coração, vigie as suas atitudes, vigie o que sai da sua boca, vigie o que você fala, pois o que você fala é uma legalidade, uma porta para que Satanás ele entre. Vigie. É bom estar perto de Jesus, se lavar perto de Jesus e ter convivência com Jesus. Não saia de perto. Porque quando você sai de perto, você se torna alvo de Satanás. Enquanto ele está perto de Jesus, Satanás não entra. Enquanto ele está na mesa com Jesus, Satanás não entra. Enquanto ele está com Jesus, enquanto ele está na mesa, Satanás não entra. Mas quando ele fica longe de Jesus, coração sujo, Satanás entra. Vigie seu coração. A Bíblia diz que quando ele sai da presença, Satanás ao entrar, ele vai até o lugar, até o sinédrio, aquele lugar, ele oferece Jesus, a vender Jesus, ele não pede nem preço, o que vocês me derem tá bom. Meu Deus, a Bíblia fala que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, 30 moedas de prata. Apenas isso. E Jesus derramou o sangue dele, um sangue incomparável, um sangue pela minha vida e pela sua vida, o sangue carmesim, o sangue que nos limpa, nos purifica, aleluia,
O sangue que nos mantém de pé. Esse sangue, ele poderia talvez ter se arrependido. A Bíblia fala que ele volta com as 30 moedas, ele volta, ele joga no sinédrio, a palavra de Deus vai dizer. Mas os sacerdotes que estão lá não aceitam as moedas de volta. Lógico, a Bíblia vai dizer, como eu disse, a palavra de Deus fala que ele era o filho da perdição. A Bíblia diz que ele, no Evangelho de João, capítulo 17, vai dizer que para que se cumprisse a Escritura, porque Deus sabia quem era Judas, mas não digo de Judas, mas e aqueles sacerdotes, porque Judas voltou, Judas, ele volta, e quando ele volta, ele joga as moedas, eles não aceitam e dizem que aquele sangue não estava na mão deles. Eu não digo Judas, mas eu falo esses homens que dizem conhecer a palavra, mas quando aparece alguém que se arrepende, alguém que está ali, ao invés de estender a mão, lavam as suas mãos do pecado alheio, não se deixa ser usado como instrumento na vida daquele que é pecador. Pense nisso nessa manhã, em nome de Jesus. Pense nessa palavra. Jesus sabia quem era Judas. E mesmo diante e dentro do Getsemane, quando ele veio com soldados, com um beijo ele foi traído, mas ele ainda o chamou de amigo, ainda. Que essa palavra ela fique plantada no seu coração nessa manhã. Ouça com atenção o que Deus fala conosco. A quem nós somos no reino? Quem nós somos? Será que nós estamos nos portando como aqueles sacerdotes que quando Judas voltou, lavaram as suas mãos do pecado e ele foi para a forca? Quem somos nós no reino? Quem é você no reino? A Bíblia diz que nós devemos amar, e Jesus amou Judas até o fim, mesmo sabendo quem ele era, mesmo conhecendo os bastidores dele. Jesus conhece o seu bastidor. Pode cantar, pode pregar, pode ser um bom marido, uma boa esposa, pode ser um bom filho, mas os teus bastidores, ele conhece. Ele conhecia os bastidores de Judas. Não deixe que o sentimento tire a presença de Deus da sua vida. Permaneça, em nome de Jesus. Bom dia, paz seja convosco. Eu te convido hoje a estar conosco no culto à noite hoje, às 7h30 da noite. Rua José Tomás Lara, 426, Parque Rinaldi, na igreja Dunamis Church. Paz seja convosco.